pastor Sandro Diniz e o momento da reflexão. Quantas milhares de pessoas estão dentro de igrejas morrendo de medo nesse momento? Muitas. Porque são lugares que se dizem igrejas, mas que só falam de diabo, demônio, olho grande, encosto, trabalho de macumba que fizeram contra você, inferno, a besta, o anticristo e o dragão. E as pessoas ali dentro, ouvindo essas coisas, essas palavras, o tempo todo, o que elas vão absorver, ouvindo tudo isso? Medo. Inclusive, não são poucas as pessoas que antes de entrarem nesses lugares, que tem nome de igreja, mas que são outras coisas, elas eram mais corajosas, tinham medo, mas um medo normal, ou seja, aquele cuidado contra a violência das ruas, até porque Deus diz, vigiai e orai, né? Nesse ponto temos que nos cuidar com relação ao nosso dia a dia, porque você não vai andar pela rua com a carteira aberta, mostrando o dinheiro que você tem. E nem tampouco você vai sair de casa e deixar tudo aberto, tudo escancarado. Ah, eu sou abençoado, eu tenho ministração de anjos em minha vida, e não preciso eu fechar a porta, não preciso fechar a janela, porque os anjos de Deus guardam tudo. Não. A palavra do Senhor diz que nós devemos vigiar e orar. Você também não vai pegar teu carro, estacionar em algum lugar e deixar os vidros abertos, só pelo fato de você ser cristão e ter anjos a seu favor. Então, esse tipo de precaução todos nós temos que ter, como também muitos crentes na religião também têm, que é uma preocupação até normal, que essas pessoas sempre tiveram e que nós também temos. Mas essas pessoas que sempre tiveram essa precaução, quando elas entraram nesses lugares com o nome de igreja e lá começaram a colocar na cabeça delas que elas podem ter um diabo e cuidado com isso e com aquilo, elas se tornaram amedrontadas. Quando elas não estavam nesses lugares, eram pessoas mais corajosas. Você entende o que eu estou falando? De repente você conhece muita gente assim. Puxa vida, esse fulano, antes de frequentar essa igreja, não era assim. Era mais corajoso, era mais determinado. Depois que começou a frequentar essa igreja aí, passou a ser uma pessoa amedrontada, cheia de medo. Medo disso e medo daquilo. Porque quando essas pessoas frequentam essas igrejas, os pastores religiosos colocam muitas coisas na cabeça das pessoas. Se você está com resfriado, é um demônio. Se você está com dor de cabeça, é um demônio também. Se você tem um problema em casa, é um demônio. E quem não tem problemas na família? Todos nós temos problemas. Em casa, na família, na vida, todos nós. E mais, que a religião coloca na cabeça das pessoas e que deixam elas amedrontadas. Se você está com câncer, é um demônio. Mas quando é um deles que está com câncer, já não é um diabo, já não é um demônio. É provação de Deus, está no controle de Deus. Agora, se é uma outra pessoa, está com câncer, está com doença de pele, é um demônio que está na sua vida. E isso tem perturbado a cabeça de muita gente. Ou seja, é diabo quando é na vida do povo, mas quando é na vida do pastor, ou de repente na esposa dele que está fazendo um tratamento médico, não é diabo. Agora, se a pessoa chega lá
para conversar com o pastor no atendimento espiritual. Olha, pastor, eu estou muito doente, eu estou com a doença tal, estou fazendo um tratamento médico aí muito caro, etc e tal. É um diabo, é um demônio. Mas se é a esposa dele que está fazendo um tratamento médico, já não é demônio, já não é diabo. Outra coisa que a religião fala muito e que coloca muito na cabeça das pessoas: se o seu marido se separou de você, é um demônio. Agora, quando é eles que se separam, larga a esposa, não é um demônio. Mas quando a pessoa se separa, é um diabo. Se você for analisar bem os motivos que levaram aquela pessoa a se separar, você vai perceber que não tem nada a ver com o diabo nem com o demônio. Foi justamente a falta de amor, a falta de tolerância, a falta de respeito que levou aquele casamento à separação. Os motivos foram outros. Mas a religião aí fora é assim. Tem colocado na cabeça das pessoas que todos os acontecimentos em suas vidas é diabo, é demônio. E a Bíblia diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Tem muitas pessoas que estão com as suas vidas atrasadas porque receberam essas coisas. Pessoas que chegaram a se separar e que receberam esse tipo de pregação. Foi um diabo? Não, foi a falta de amor. Deus une, mas aquilo que Deus uniu, o homem tem que cuidar. Porque se o homem não cuida daquilo que Deus uniu, aquilo que Deus uniu acaba. De repente você já presenciou isso na sua família, de ver um filho se separando, uma irmã se separando, um irmão se separando. Pare para pensar, você que observou todo esse contexto, quais foram os motivos que levaram esse filho, esse parente, esse fulano a se separar? As brigas, a falta de respeito, a paciência que aquele marido não tinha, ou que aquela esposa não tinha, a violência dentro de casa, o quebra-quebra, a pancadaria que existia, foi o que levou aquela mulher a se separar daquele homem, ou aquele homem se separar daquela mulher. Se a gente analisar direitinho, a gente descobre os verdadeiros motivos de uma separação. Agora, quando acontece uma separação na vida de um pastor religioso, nas pessoas da sua família, já não é diabo, só é diabo na vida dos membros ou de qualquer outra pessoa. Há muitos pastores que se separam por aí, mas no caso dele, foi permissão de Deus. E foi melhor assim, né? Quando não dá certo, é melhor que cada um vá para o seu lado. Então, como eu sou cristão e prego a palavra de Deus, é melhor que as coisas aconteçam na paz. Então ela foi para um lado e eu fiquei para o outro. Agora, quando alguém chega com este problema, aí a conversa muda de história. O assunto se torna outro. É diabo só na vida dos outros, menos na vida dele. E Deus quer que o seu povo se liberte desse tipo de pregação, desse tipo de situação. E não é só desse tipo de situação que o povo tem sido vítima, o povo de Deus. Mas o povo de Deus tem sido vítima de palavras, como por exemplo, cuidado, Jesus está voltando, e vem aí o grande arrebatamento, e a besta e os seus demônios serão libertos, e é por esses dias, antes do fim de ano. Há um tempo atrás, eu não sei se você percebeu, tinha um monte de faixas espalhadas pela nossa cidade aqui em São Paulo. Cuidado, Jesus está voltando. Quem chegou a ver? Você não pode ter medo da volta de Jesus. Há muitas pessoas que, por não ter o conhecimento da graça, por não conhecer a palavra de Deus, andam nessa vida morrendo de medo. E nós não podemos ter medo do nosso Pai. Nós somos filhos do Senhor Jesus.
A nossa posição aqui tem que ser de tranquilidade. Diga graças a Deus. Se Ele voltar hoje ou amanhã ou depois de amanhã, estejamos tranquilos, porque somos dele, para Ele voltaremos. Somos dele. Uma igreja que prega essas situações que eu citei aqui é um verdadeiro filme de terror. Isso não é evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus, isso não tem nada a ver com Deus. Mas para a religião, para os pregadores religiosos, é melhor um povo com medo, porque fica mais fácil de se manipular e tirar dinheiro. Povo com medo fica mais fácil. Já um povo corajoso é um povo consciente, que é o que queremos que você seja. Um povo que sabe que Deus está dentro de você. Um povo confiante, abençoado. Ninguém põe medo, ninguém explora. Porém um povo amedrontado é presa fácil na mão dos lobos. Se uma pregação traz perturbação, medo para a sua vida, não tem nada a ver com Deus, são coisas do homem. Portanto, não tenha medo, porque no amor não existe medo. Amém? Amém. E para que fique mais claro que você não deve ter medo de nada, veja o que diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha só o que diz aqui. O que é que interessa? O que é que vale para você? O que as pessoas dizem de você ou o que Deus diz de você? O que Deus diz? Então eu declaro você recebendo o que você vai ler agora. Vós, porém, sois endemoniados. Mas há muitos pregadores que falam isso lá fora. Nós temos que receber o que as pessoas falam lá fora ou o que Deus diz aqui? E o que é que Deus diz aqui? Vós, porém, sois raça eleita. Diga, eu recebo essa palavra. Cada palavra que eu ler aqui, diga glória a Deus. Amém? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu recebo. Segundo o que nós estamos lendo, você é exclusivo de quem? De Deus. Portanto, não acredite em macumba, nem em olho grande, em diabo, demônio em sua vida, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Está aqui. E é nesta palavra que você tem que dar crédito. A palavra de Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.